Já há alguns anos, a inovação tecnológica tem revolucionado o setor financeiro, permitindo que empresas integrem serviços financeiros diretamente em seus produtos e plataformas. Esse movimento, conhecido como Embedded Finance, está criando novas oportunidades de receita e aprimorando a experiência dos consumidores. De acordo com a Juniper Research, o mercado global de Embedded Finance deve atingir 138 bilhões de dólares até 2026. Esse cenário promissor torna crucial discutirmos as melhores estratégias para integrar esses serviços financeiros de forma eficaz. Hoje eu tenho a honra de receber aqui especialistas que vão compartilhar as suas experiências e estratégias sobre como as finanças incorporadas podem transformar modelos de negócios. Então vamos dar as boas-vindas aqui ao Vanderlei Schmidt, diretor executivo de soluções financeiras lá na Vindi. Boa tarde, Mavi, boa tarde aos demais. É um prazer estar aqui. Espero contribuir aí com a minha visão de fornecedor de tecnologia para esse movimento que eu chamo essa iniciativa gigantesca que é o Embedded Finance. Também estamos aqui com o Edgar Erasmi, CEO da Polígono Capital. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui falando sobre esse tema com vocês. Espero poder contribuir também um pouco com a minha experiência no setor de alocação de recursos, junto com a tecnologia, para operar esses ecossistemas de crédito junto a grandes empresas. Muito bem, obrigada. E claro, também estamos aqui com o Ricardo Faustino, diretor de Marketing, Produtos e Analytics da Pagou. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Faustino. Boa tarde quem está nos assistindo. Eu estou muito feliz também de estar representando a Pagou aqui para falar um pouquinho sobre uma empresa inovadora e do lado de uma SCD, né? Como que a gente tem visto e olhado esse tema. Muito bom. Então, gente, para a gente começar aqui o bate-papo, Edgar, conta para a gente um pouquinho quais são os desafios do Embedded Finance, né, para as empresas, olhando para esse lado das empresas. Eu acho que, Mavi, assim, olhando pelas empresas, né, é um tema que está super em voga, né, super quente, como você mesmo colocou. Então, muitas empresas buscam formas de oferecer crédito dentro dos seus próprios ecossistemas. E eu acho que o maior desafio é você entender um pouco de crédito, né? Como é que eu vou oferecer crédito para o meu cliente, seja para o meu cliente, seja para o meu fornecedor, seja para todos os stakeholders que fazem parte dentro desse ecossistema, e não só pensar eu vou oferecer um produto de crédito, mas de que forma, né? Como? Esse produto é rentável, não é rentável? É rentável, o cliente está satisfeito com a oferta do produto? O dono do capital que está oferecendo esse crédito também está satisfeito com o produto? Então, é você conseguir casar todos esses interesses que são eventualmente diversos dentro de um produto que seja escalável, rentável e consiga atender os interesses de todo mundo. Então, olhando aqui na visão agora um pouco de alocador de capital, né, de um business que tenta trazer soluções de crédito para essas grandes empresas que queiram explorar crédito dentro do ecossistema, eu acho que essa talvez seja o maior desafio, né? Crédito, ao mesmo tempo que ele não tem barreira de entrada, ele tem muita barreira de entrada porque é um business que você precisa conhecer início, meio e fim, né? A partir do momento que você faz o desembolso da operação, tem poucas coisas que você pode fazer para controlar e trazer esse dinheiro de volta. Então, você pensar muito bem o produto que você vai desenhar junto com parceiros que conhecem esse negócio, que fazem isso há bastante tempo, eu acho que tem um diferencial importante para você ter um sucesso nessa oferta desse serviço novo para sua base de clientes. Perfeito. E, Ricardo, né, a gente até está falando aqui bastante de crédito, a gente tem um processo diferenciado, às vezes, de que é o processo de uma empresa que já existe e ela acaba integrando, né, o Embedded Finance depois. Na sua visão, quais são as estratégias mais eficazes para fazer essa integração dos serviços financeiros nos produtos atuais da sua empresa? Bom, bacana, excelente pergunta. Na Pagou, a Pagou ela surgiu de uma oportunidade no mercado de turismo, né, de viagem, onde o grupo como um todo já respirava viagem, seja no aéreo, seja no terrestre. Então a Pagou ela nasceu meio que para ser o embedded finance do grupo, né? Como que eu construo soluções financeiras dentro do mercado de turismo, que é um mercado que está tão, né, sofreu um pouco na pandemia e agora está voltando cada vez mais forte. E a Pagou ela nasceu em 2022, né, novembro de 22, e a gente começou a beber um pouco um pouco do DNA das companhias do grupo. Então, a segurança da Gol, né, uma companhia aérea, inovação vinda da Smiles, o programa de fidelidade,
e a parte de eficiência operacional do Grupo Comport, né, que eles são tão focados nisso com o transporte terrestre. E aí, dentro desse ecossistema, desse grupo, a gente criou, né, uma fintech ou uma FinTravel, como a gente costuma dizer lá dentro, que é uma empresa financeira voltada a entregar propostas de valor baseada na viagem. Então, hoje a Pagou, ela pega parte do spread bancário, que hoje ficaria com a instituição financeira, e devolve em milhas para o colaborador, né? E isso foi uma estratégia muito acertada, porque a gente tem quando a gente olha, né, em novas soluções para o mercado, né, a gente vê que a milha é um baita diferencial. Você, seja num Sim. crédito consignado, que é um produto que a gente já está aí agora pilotando para fora do ecossistema, a gente tem um diferencial grande em dar milhas para o colaborador, milhas, né, para fazer ações dentro das instituições. Então, esse é um exemplo de um produto. Fora a conta digital também, que a gente ainda está, né, pilotando muito dentro de casa. Em breve a gente vai abrir também para o mercado e o diferencial da milha é algo super importante. Então, a Pagou, ela meio que nasceu nesse modelo de embedded finance para as empresas e para o ecossistema do grupo. E com todos os produtos dela, eu costumo até brincar que é o embedded miles, né? Todos eles vão de quebra com milha ainda, né? Então, esse é um diferencial Muito nosso. legal. Essa é a vantagem, né? Exatamente, exatamente. E você, Vanderlei, conta pra gente um pouco também, né? Você tem essa visão muito especializada em inovação, olhar para esse ponto da inovação. Quando a gente fala de embedded finance, tem muita coisa ainda acontecendo e muita construção sendo feita, né? Na sua visão, quais são as principais tendências que devem emergir nos próximos anos e como que isso se aplica também dentro das empresas? Legal. Bom, falar de tendências nesse momento é um desafio, Mavi, porque eu acho que tem muita coisa básica ainda para a gente resolver. Então, eu queria começar por aí, né? Eu acho que o mercado ele é multifacetado. Para você falar em montar uma operação financeira dentro da sua empresa, você vai ter que recorrer a vários fornecedores, né? Eu sempre insisto que um erro muito recorrente é que as pessoas sempre querem reinventar a roda ou querem resolver tudo dentro de casa. Então, esse é um primeiro cuidado que eu vejo, né? Você saber mapear, saber que tecnologias você vai precisar e colocar seu time de produtos, de tecnologia a serviço de orquestrar tudo isso, né? Agora, falando um pouco de tendências, a gente, né, no Brasil, é muito bom, né, esse lado. O nosso mercado financeiro ele é bastante sofisticado. Muito ativo, né? Eu não vou aqui chover no molhado do que foi o Pix para a nossa economia, né, e o que vai ser o Pix, né? Ele está só no início de romper vários paradigmas aí, né? E no crédito, o Pix vai ser um veículo super importante, que todos nós aqui estamos atentos, né? E, então, esse é uma primeira tendência, o que vai acontecer com o Pix nos próximos meses, tá? Depois a gente pode falar do Open Finance, né? Existe um certo recrudescimento aí no uso da pessoa física, mas na pessoa jurídica está andando bem, Avançando, né? E isso vai trazer vários benefícios aí. O Edgar estava falando aqui, eu estava falando para ele antes. Tecnologia é moleza, gente, né? Perto do desafio de crédito, né? Para a gente é até um pouco angustiante que a gente já fez trabalhos maravilhosos com grandes empresas, mas a gente vê saltos de galinhas, né? Então, o cara começa a emprestar, ele descuida da política de crédito, ele descuida de alguns procedimentos básicos, né? E, de repente, tudo aquilo vai embora, porque aquilo é uma moto passando no corredor cheio de espinho assim, qualquer desviozinho você rala, cai e não volta, né? Então, mas grosseiramente falando, Open Finance, Pix parcelado, vamos chamar assim genericamente falando, tá? E usar as tecnologias de ponta de maneira inteligente, né? Basicamente, esses pontos. Eu acho que se você puder complementar, Vanderlei, assim, olhando os últimos anos, né, até pegando o gancho aqui do Ricardo, o que aconteceu no mercado brasileiro, né, em termos de o apoio todo do Banco Central para desenvolvimento de novas SCBs, SCPs, iniciativas empreendedoras, olha o que aconteceu no mercado nos últimos talvez 3, 5 anos, né? Então, acho que a gente ainda está talvez no dia 1 desse negócio, dessa revolução financeira / tecnológica, né? Então, acho que complementando aqui,
A tecnologia, sem dúvida, ela é super importante para orquestrar tudo isso, mas ela é um dos pilares, né? Tem outro pilar que é muito importante, que é, de fato, é o crédito. Como é que você concede o crédito, como é que você analisa o crédito? E aí eu acho que toda essa migração para Open Finance, a gente conseguir usar dados cada vez mais dados de uma forma inteligente, vai melhorando todo esse processo de aprovação, que a gente chama de estruturação da operação e trazendo mais perenidade para o negócio como um todo, né? Então, assim, todos esses ecossistemas que existem para grandes empresas, toda a parte regulatória feita pelo Banco Central e tecnológica, tudo que a gente está vendo que está acontecendo, sem dúvida são pontos super importantes que eu acho que ainda a gente tem muita água para correr debaixo da ponte. Acho que a gente está apenas no começo dessa revolução que vai acontecer. E mesmo olhando o mercado americano, né, o que os grandes bancos ocupam dentro do estoque bancário é 20% dentro dos bancos, 80% do mercado de capitais ou ecossistemas não bancários. Aqui no Brasil é o inverso. É o inverso, é Né? verdade. Então tem muito, mas muito espaço para a gente crescer. Não acho que vai ser igual que é lá fora, mas tem muita ainda coisa para ser construída, né? Até aproveitando, Edgar, conta pra gente um pouco como que tem sido essa aplicação lá dentro da Polygon Capital. Hoje, Mavi, a gente hoje dando um pouco mais de números, tentando tangibilizar um pouquinho o que é o negócio, né? Hoje a gente tem mais ou menos 6 bilhões, tá, de ativos de crédito sob gestão, e um pedaço importante, cerca de 2/3 disso, são o que a gente chama em esteiras de crédito ou fundos patrocinados com grandes empresas. Então, a Polígono se aliando eventualmente a algum parceiro tecnológico, né, ou trazendo tecnologia proprietária, para conseguir montar uma plataforma, né, que essas grandes empresas consigam explorar crédito dentro do ecossistema delas, seja financiando o cliente dela na ponta final, seja financiando um fornecedor, seja financiando qualquer stakeholder dentro daquele ecossistema. Então, para você ter uma ideia, dos últimos 12 meses foram mais de 10 bi de real originado dentro das esteiras da Polígono. Então, é uma volumetria super importante e a gente tem investido bastante em tecnologia, pessoas, processos, dados, para que a gente consiga escalar de uma forma razoável ao longo do tempo, né? Porque e até olhando assim um pouco que eu faço crédito há quase 20 anos, né? Olhando o que era 20 anos atrás, o que é hoje, né? Antes era CCB assinado à mão, né? Vocês devem lembrar isso. Sim. Hoje não tem mais o Fichinha do negócio. Serasa, Você tinha que CCB pegar a na assinatura, mão. reconhecer firma, né? E não tem tanto tempo isso, né? Então, Verdade. o negócio mudou de tal forma e acho que vai continuar mudando. E a gente precisa ter tecnologia, né? Sem dúvida, para conseguir escalar, mas precisa ter muito dado, quando eu falo tecnologia, talvez de uma forma um pouco mais abrangente, né? Monitoramento, controles, processos, para a gente conseguir fazer produtos de crédito ou produtos financeiros que sejam vencedores, sejam para os clientes, sejam para os fornecedores, seja para esse ecossistema como um todo, né? Então, eu acho que é um mercado muito grande, né, no Brasil. Acho que hoje a gente tem 6 bi, mas é um negócio que pode se Tem um transformar em algo potencial, né? muito grande lá na frente, como eu estava falando, né? Hoje, a maior parte do estoque está na mão dos grandes bancos, que investem muito em tecnologia, mas talvez ele não consiga chegar no nível de customização, no nível de qualidade de serviço que eventualmente uma empresa precisa para montar algo específico, customizado para atender aqueles clientes, aqueles stakeholders ali do negócio. Até falando um pouco de potencial, né? Tem um estudo da Fininvista que diz que na próxima década o mercado de embedded finance deve movimentar 7 trilhões de dólares, né? Então é realmente um potencial grande. E até falando um pouco, né? A gente comentou aqui de Banco Central, de processos regulatórios. Você, né, Ricardo, que você tem aí muito essa visão de dados, de análise de dados. Na sua visão, quais são os principais desafios regulatórios assim dentro da empresa? Como até a parte mais operacional mesmo para acontecer essa implementação? Bacana. O Edgar estava comentando aqui sobre o número de mercado, eu comecei a pensar o quanto a gente está no dia 1, né? A gente Isso aí, costuma falar isso aí. dia 1, a Pagou está com 1 ano e 7 meses agora e tem muito ainda para andar do ponto de vista, né, não só de inovações, mas o crédito em si, né, carteira de crédito. Quando a gente olha do ponto de vista de dados, né, hoje a Pagou, por ser nova, né, ainda, a gente brinca que é o neto dentro do grupo ali, né? A gente tem muito o que formatar ainda, mas a gente já tem um banco de dados parrudo,
né? A gente já hoje tem modelos de RFV, a gente faz modelos de lifetime dentro da companhia, está evoluindo ainda em modelos de predição, mas é bacana entender que quando a gente olha a base única de clientes, né, o nosso ouro, digamos assim, lá dentro, a gente já consegue ver vários tipos de comportamentos de clientes, né, tanto do ponto de vista de rentabilidade, né, como a gente fala no mercado financeiro, que, né, costumam falar que paga a conta é o crédito, e de fato o crédito é algo super relevante, e a gente tem investido muito nisso, né. Vamos seguir evoluindo em fidelidade e o crédito é um outro pilar super importante para nós. E junto com isso, né, o regulatório vem muito a questão de segurança, né? Eu comentei um pouquinho do que a gente bebe muito da Gol, mas a segurança é algo primordial dentro da Pagou. A gente costuma dizer que internamente nós somos LGPD first, né? Então, a gente já começa ali com todos os requisitos e regulatórios de LGPD. A gente tem uma área de compliance e jurídico que ela fica muito em cima desses pontos. E acho que o desafio forte também do Embedded Finance, do ponto de vista regulatório, é muito você causar uma experiência tão fluida e fácil para o consumidor que evite aquele molde de venda casada, a venda... É como eu deixo isso transparente, porque é uma linha muito tênue, né? Como você mostra isso para o consumidor e cada vez deixar isso mais claro de você tem esse serviço, mas tem algo complementar aqui que faz muito sentido ao longo da jornada dele. Acho que isso tem muito a ver com experiência. Vou dar um exemplo aqui do próprio, coisa simples, o crédito consignado é eu depositar o dinheiro dentro da conta digital da Pagou, do cliente, né? Eu consigo casar duas coisas. A gente tem um produto dentro, na verdade a Smiles tem um produto que ele se chama Viagem Fácil. Hoje, se você entrar no site da Smiles, você consegue emitir uma passagem ida e volta para você, acompanhante, sem ter nenhuma milha na conta. E você tem até uma data específica para trazer essas milhas, né? E hoje, com a Pagou, ele vai ter uma quantidade de milhas que ele emitiu a passagem, ele tem uma data para trazer. Por que não ele colocar um valor dentro da conta digital da Pagou, porque esse dinheiro rende milhas, e com esse rendimento ele paga a passagem? Seria mais ou menos como, sua passagem aqui deu 100 mil milhas, para você viajar você tem que quitar até tal data. Ou coloque 30 mil reais, 40 mil reais na Pagou e retire no dia tal que você já vai ter essas milhas suficientes. Então, são produtos complementares que a gente, através de dados e informações que a gente tem dentro do ecossistema, né, tudo de forma totalmente regulamentada e no jogo, né, na bola, a gente consegue trazer mais inteligência para o processo e aumentar faturamento, relevância e rentabilidade, né? Perfeito. E eu acho que o diferencial, né, que você tem dados que talvez o mercado não tenha, porque Exato. você conhece o comportamento do teu cliente melhor do que ninguém, né? Então, talvez você consiga oferecer um produto, seja de crédito ou qualquer produto financeiro, que o seu concorrente não vai conseguir fazer, né? Então, eu acho que tirando um pouco a cabeça de alocador e pensando agora na cabeça de empresário, de fato, o que você tem, o mercado não tem, né? Tudo bem que você pode acessar birôs e tudo mais, mas você conhece muito melhor o teu cliente, então você consegue oferecer um produto muito adequado do ponto de vista de risco-retorno, rentabilidade para o seu cliente como um todo, né? É bem Edgar, diferente. eu estava pensando aqui, enquanto o Faustino falava, né? Eu não tinha pensado nisso. Porque um desafio, né, é você, dentro do ecossistema, eu brinco que a conta digital é uma paleteria mexicana, né? Todo mundo faz e tal, mas o desafio é o cara movimentar aquilo, você ter um caixinho, né? Você tem uma moeda paralela para facilitar isso, né? Que é a milha, né? Então é muito interessante as possibilidades aí do que você pode fazer, eu não tinha pensado nisso. Exato, até para modelos de crédito, às vezes você para pensar qual a variável emissão, se o cliente emite um internacional e nacional, será que isso pode dizer um pouco sobre o cliente, né? Um cliente que está viajando mais internacional ou não? Então tem algumas variáveis que é o que o Edgar comentou, né, Vanderlei, que é exatamente isso. Você consegue de alguma forma incrementar na sua política de crédito, no seu modelo, para gerar aí um resultado mais atrativo e do ponto de vista de rentabilidade e risco, né? Então, isso ajuda. Perfeito. Antes de mudar de assunto, eu estava pensando aqui sobre tendência, né? A gente sempre, né, cabeça de cara de tecnologia, né, cara, cientista da computação, a gente pensa em tecnologia, mas eu acho que tem uma mensagem forte que eu acho que esse painel, e realmente não tinha pensado nisso, né, tá trazendo aí. É o que você falou, eu lembro há 9 anos, né, a gente começando a fintech, que a gente começou de crédito, a gente foi para a Califórnia ver 2 players americanos e tal,
E a gente falava, né, os PowerPoints, né, olha, hoje no Brasil é 0,1% do crédito que as fintechs, né, vão dar esse ano, né? E a gente quer em 10 anos chegar a 10% do volume pelo menos, né? Não chegou a 2, né? Então, a gente tem algumas dificuldades importantes, mas uma questão que eu gostaria de deixar aqui bem clara é o meu desafio hoje, né? Eu acho que a gente montar uma rede de colaboração mesmo, não é o discurso fácil do colaborativo, não, de você pensar em oportunidades onde você traz pessoas que conheçam funding, conheçam cliente, conheçam tecnologia. Só para dar um exemplo aqui, né? Sim. Eu acho que a gente pode se complementar muito para mitigar riscos e conseguir escalar mais rápido, né? Então, acho que isso é uma coisa importante também, que Até em termos de pensando, né? tendência, sabe? A Sim. gente tem uma maneira muito grande no Brasil de reinventar a roda, como eu já disse, de querer verticalizar muito, fazer tudo dentro de casa. E se a gente... Pô, crédito, né? O que eu estava falando, crédito é árido, é um negócio que não é nada sexy, né? Então, se eu posso ter alguém que conhece do riscado, né? Como diz lá a minha Melhor, mãe, né? melhor, né? Então, eu acho que pensar dessa forma ajuda muito aí nas iniciativas que estão nascendo aí nas empresas. Acho que até para a gente deixar aqui um recado final para a nossa audiência, né? Pensando aí no público de CFOs, eu gostaria que você, Vanderlei, mas vocês também complementassem como que essas pessoas, né, esses CFOs que estão em casa, podem identificar uma oportunidade de embedded finance dentro dos seus negócios, né? O Ricardo trouxe aí o exemplo do turismo, mas tem outros tipos de negócios que também podem, né, entrar nesse mercado e trazer isso para dentro da empresa. Você tem alguma ideia aí? Eu acho que a coisa mais básica, né, é conhecer o seu cliente, conhecer qual é a demanda do seu cliente. Por que que o seu cliente hoje não é atendido, por exemplo, pelo sistema bancário tradicional, né? E a partir daí você começar a desenhar, né, aquilo que vai agregar valor de fato, aquilo que vai adicionar benefícios na sua relação com ele, né? Mas com todos os cuidados, né? Não vamos fazer coisa que está muito longe da competência core, né? Esse é um caminho que a gente vê se cometendo, né? Então, eu acho que essa coisa Encaixado. mais básica aí de entender a demanda, a necessidade, o que ele é carente e dar acesso a ele de maneira responsável é um bom começo. Acho que complementando, né, eu concordo 100% e tentaria olhar a sua própria estrutura de capital, né? Como é que você consegue eventualmente melhorar ou trazer uma melhoria na sua necessidade de capital de giro, atendendo a um determinado fornecedor, atendendo a um determinado cliente, seja uma antecipação de um recebível do seu cliente ou alguém antecipando o seu próprio risco, que eu acho que às vezes as pessoas tentam começar pelo mais difícil, né? E começar pelo mais difícil é complexo, né? Exatamente. Então faz o básico, vai pelo básico e depois ao longo do tempo você vai crescendo. Talvez, acho que é um pouco, ouvindo aqui um pouco o que o Ricardo comentou, que é o que ele está fazendo, né? Ele começou dentro de casa e está olhando coisas fora de casa. Então, a primeira coisa é entender muito bem o seu cliente, o seu fornecedor, entender as necessidades e dificuldades desses players para, eventualmente, você trazer uma solução financeira que você pode usar o seu balanço, o seu próprio risco e ter alguém, seja na parte de tecnologia, seja na parte de dados, seja na parte de inteligência de crédito para te auxiliar nesse processo. O que às vezes a gente vê muito empresas tentando fazer tudo sozinho, reinventar a roda e aí acaba tropeçando, né? E aí começa um estigma de, esse negócio não funciona, esse negócio não é para mim. E, na verdade, é procurar um pouco especialistas, né? Quando você tem, tentando o básico, você está sentindo doente, você vai no médico, né? Você não tenta se automedicar. Então, é procurar, de fato, pessoas que vão trazer esses pilares para o seu negócio, tentando começar primeiro pelo simples e cada vez botando um tijolo em cima do outro tijolo para chegar num momento em que você consegue oferecer soluções super diferentes para o seu cliente, aumentando o seu ecossistema como um todo, né? Perfeito. Legal. Diga aí. Acho que, para complementar, acho que o Wanderlei e o Edgar falaram tudo, né? O básico bem feito, acho que isso... E puxando um gancho do Edgar, acho que um pouco das pessoas, né? As pessoas certas. Isso a gente tem muita sorte lá na Pagou de ter pessoas super capacitadas também para
saber extrair, né, dos dados, saber extrair dos indicadores o melhor e transformar os modelos que a gente tem hoje atuais em modelos ainda melhores, né, o que a gente faz em produtos ainda melhores. Então, a gente investe muito nas pessoas, a gente traz pessoas que tenham essa visão, né, uma cultura muito leve, mas uma cultura também de entrega de resultado que eu acho que combinando esse fator, né, tecnologia, os dados em si, o básico bem feito com pessoas capacitadas, acho que acho que isso orna, né? Isso aí. Forma um ecossistema perfeito, digamos É assim. isso aí. E tem um ponto que eu também estava conversando com o Edgar, que é muito importante, Mavi. A gente tem que saber a escala que eu vou obter naquela iniciativa, né? Pensar em qualquer coisa de crédito sem escala e sem uma perspectiva de médio e longo prazo, é melhor nem começar. Eu acho que essa mensagem ela tem que ficar clara, tá? É melhor ele saber que o cliente dele vai sofrer um pouquinho no sistema bancário, mas pelo menos ali há uma previsibilidade, ninguém vai levar um tombo muito grande, né? Então, eu acho que esse é outro princípio bem importante de ser observado aí. É uma jornada longa, né? É uma jornada longa, cara. É uma jornada longa. E aí, para fechar, né, eu acho que falando um pouco de pessoas, assim, talvez o Brasil tenha o sistema financeiro mais seguro, né, do mundo, investe um volume razoável em antifraude, etc. Mas se você não tiver as pessoas certas, que têm a experiência nesse negócio, que já aprenderam, já perderam dinheiro nesse negócio, a jornada fica muito mais difícil, né? Porque alguns erros são repetidos, né? Então, pegando um pouco o gancho que o Wanderley comentou, né? Não verticalize, não queira fazer tudo sozinho. Use pessoas e players que já fizeram, já sofreram, já aprenderam com isso e talvez vão errar erros novos, né? Não o os mesmo erro. mesmos, Exatamente. Muito bom, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje em mais um painel do CFO Summit. Então, a gente está chegando, né, ao final desse bate-papo. Foi muito legal ter esse conhecimento de vocês, compartilhar o que vocês trouxeram. Espero que as discussões de hoje tenham oferecido insights aí valiosos, né, sobre como essa tendência está revolucionando o mercado financeiro. A integração de serviços financeiros não é apenas uma tendência passageira, né? Ela representa uma transformação significativa na forma como negócios e consumidores interagem com produtos financeiros. As empresas que adotam essa abordagem estão posicionadas para oferecerem experiências mais ricas e personalizadas, aumentando suas linhas de receita e, acima de tudo, criando relações mais fortes e duradouras com seus clientes. Agradeço aos nossos convidados pela participação e por compartilharem seus conhecimentos com a gente. E a você, espectador, obrigado por nos acompanhar nesse papo. Continue ligado aí no CFO Summit para mais discussões sobre as tendências e inovações que estão moldando o mundo dos negócios e das finanças. Até a próxima!